Fala pessoal, eu sou o professor Oswaldo e estamos de volta para trazer a segunda e última parte da videoaula sobre modelos prescritivos, né? Como foi visto na primeira parte da videoaula, nós fizemos toda a introdução sobre modelos de processo, né? Relembramos os conceitos básicos de processo, em seguida falamos sobre os modelos de processo, né? Falamos sobre a crise do software que se desencadeou lá na década de 60, onde o desenvolvimento de software era bem caótico, e após isso começaram a padronizar, né, a forma de se desenvolver software, né, onde começaram a se desenvolver melhores técnicas de engenharia de software, e aí começaram a surgir os primeiros modelos de processo. Nesse primeiro momento, né, os modelos que surgiram foram chamados de modelos prescritivos, devido à sua característica de um grande detalhamento em relação às suas atividades, o que deve ser feito em cada momento dentro do seu processo, né? Então, esses modelos prescritivos foram os primeiros a surgirem para resolver aquela situação caótica pós-crise do software, né? E já falamos então do modelo cascata, que foi um dos primeiros a surgir, conhecido como modelo clássico, certo? A gente viu algumas características, né? Vimos quando ele é melhor, ele é melhor para sua utilização, né? Vimos que ele é bem rígido em relação à sua dinâmica, né? E como é realizada a sua execução. Bem, mas todas essas questões aí vocês podem ver, né, na primeira parte da videoaula. Vai estar aqui no card, também na descrição do vídeo, tá bom? Vamos passar agora para o próximo modelo, né? Vamos falar do modelo incremental. Certo? A gente vai ver que muitos dos modelos que a gente vai falar a seguir, eles se baseiam no cascata, até porque o cascata tem muita contribuição a dar para esses outros modelos, né? A sequência que eles seguem é uma sequência bem definida, né? Beleza, né? Dito isso, vamos partir então para o incremental, né? Modelo incremental agora com vocês. Vamos lá. Modelo incremental inspirado no modelo cascata, porém de forma iterativa, né? Lembrem-se do modelo cascata, tinha, né, uma sequência onde uma fase posterior só podia iniciar após a anterior ter sido finalizada, né? Inclusive tinha que ser bem finalizada, tinha que ter atendido todos os seus objetivos, porque uma vez passada para a fase posterior, você não poderia mais voltar para a fase anterior, né? Então, assim, era um fluxo totalmente sequencial e linear, né? Você não podia voltar e nem tinha uma outra iteração, não tinha um outro momento para realizar novamente aquela cascata. Aqui no incremental, tenta-se resolver esse problema. De que forma? Aqui no cascata é como se, desculpa, aqui no incremental é como se você tivesse várias cascatinhas, né, acontecendo quase que ao mesmo tempo. Então você tem uma cascata inicial, depois, pouco tempo depois de começar a cascata inicial, pode-se começar a segunda cascata e em seguida várias outras. Cada uma dessas cascatas trabalhando em uma parte do sistema, né? Cada parte do sistema que é feita e entregue, a gente chama de incremento, por isso que o nome do modelo é incremental. Mas vamos aqui falar mais algumas características. Em seguida eu vou mostrar uma ilustração que vai facilitar o entendimento, tá certo? Então vamos lá. Ele combina elementos de fluxos de processos lineares, né, herdando essa característica do cascata, e paralelos, porque como eu falei, vocês vão ver que existem como se fossem várias cascatinhas, né, sendo executadas quase que em paralelo. Tá? Ele aplica sequências lineares à medida que o tempo vai avançando. Cada sequência linear gera incrementos do software, né, que a gente chama de entregáveis. Né? Ao final dessa cascata, você tem uma parte pequena do software e são os entregáveis. Esses entregáveis, esses incrementos vão se juntando até ter o software completo. Tá certo? Então, mostrar aqui uma ilustração, né, bem simples para que vocês entendam. Então, tá aqui. Vamos falando do modelo incremental, né? Ele é baseado no cascata, então a gente tem aqui as características do cascata, né? Todas as fases do cascata, uma após a outra. Isso daí continua se aplicando, tá certo? Mas o grande diferencial, como eu falei, é como se você tivesse várias cascatinhas acontecendo quase que ao mesmo tempo. Então, por exemplo, depois que o analista terminou essa parte de análise desse primeiro incremento, ele pode passar para um segundo incremento, enquanto a fase de projeto aqui está acontecendo, né? A fase de análise do segundo começou a acontecer. E assim sucessivamente, né? N incrementos até você ter todos os incrementos necessários, né, para ao longo do tempo do seu projeto você ir
montando o seu sistema, né? Então, de certa forma, resolve muitos problemas que foram encontrados no Cascata. Eu falo até mais sobre isso posteriormente, na parte de características. Mas, assim, o grande detalhe do modelo incremental é isso. Ele trabalha de forma iterativa, porque não tem mais apenas uma cascata em uma única vez, né? Para cada pequena parte do sistema, você tem uma cascata, e aí, para outra parte do sistema, você tem outra, e isso acontecendo quase que de forma paralela, tá certo? É o grande diferencial desse modelo. Contribuições importantes do modelo incremental. Ele é importante quando é difícil estabelecer a priori uma especificação detalhada dos requisitos, né? Porque enquanto você não tem uma visão detalhada, você pode ir trabalhando nos incrementos que você tem o conhecimento detalhado. E à medida que o tempo do projeto vai avançando e você vai descobrindo os detalhes dos próximos incrementos, você vai então, né, aplicando isso nas próximas iterações. A evolução acontece quando novas características são adicionadas à medida que são sugeridas pelo usuário. Novas versões podem ser planejadas de modo que riscos técnicos possam ser administrados. E aqui facilita muito, porque, né, você tem esse diferencial de ter várias iterações acontecendo e ir planejando esses riscos, né, e trabalhando a possibilidade desses riscos acontecerem. De certa forma, ó, isso daqui é um problema lá do Cascata, resolve o problema da ociosidade dos desenvolvedores. Não sei se vocês lembram, mas lá no Cascata, né, os desenvolvedores entrando aqui na fase de implementação, aqui no começo, na análise, enquanto o analista está trabalhando aqui, os desenvolvedores iam estar lá ociosos porque ainda não tinha chegado os insumos necessários para eles começarem a fase deles, né? Aqui não, aqui no incremental isso daí meio que se resolve. Claro que no primeiro momento eles vão estar meio que ociosos, porque, né, no primeiro incremento, o analista vai começar aqui na análise e eles vão estar aqui esperando para começar a fase deles. Mas a partir do momento que eles começam a fase deles aqui, quando eles terminarem, já vai ter outro incremento onde eles vão poder trabalhar, e assim sucessivamente. Então, de certa forma, resolve aquele problema da ociosidade dos desenvolvedores e também de outros envolvidos nas outras fases. Tá bom? Continuando, quando utilizar? Né? Quando é melhor utilizar o modelo incremental? Ele é mais apropriado para sistemas que possuem todos os seus requisitos e funcionalidades bem entendidas. O que é que isso quer dizer? Então quer dizer, se eu não tiver todos os meus requisitos, eu não vou poder utilizar? Você vai poder utilizar. O que está dizendo aqui é que, tipo, se você tiver já todos os requisitos bem conhecidos e bem detalhados, você já pode, né, se planejar para quantos incrementos vão ser necessários fazer durante o desenvolvimento, quantas iterações vão ser necessárias, né? Então, se você já tem entendimento de todos os requisitos, todas as funcionalidades, você já vai se planejar, né, na quantidade exata de incrementos, né, de iterações necessárias. Mas, se porventura não tiver todos os requisitos bem entendidos, à medida que você vai entendendo esses requisitos, você vai planejando durante as iterações, né? Isso daí, então, tipo, isso daqui é uma observação válida, né? Mas não é uma regra, tá bom? Se adapta melhor a mudanças do que o modelo cascata. Por quê? Embora dentro da cascata você não possa voltar para a fase anterior, você pode tratar essa mudança em um outro incremento, em uma outra iteração, em uma outra cascatinha, como eu chamo. Né? Então ele comporta melhor mudança do que o cascata, porque o cascata, se tivesse alguma mudança no decorrer do processo, não poderia voltar para a fase anterior para reanalisar um requisito, né? Fazer uma nova especificação ou identificação de novos requisitos, certo? É um detalhe bem válido, né? Então, a partir desse momento, né, a partir do cascata, derivou-se outros modelos, e esses modelos, a tendência é que eles foram sendo melhorados para atender melhor a especificidade e complexidade dos softwares que iam surgindo também com o passar do tempo, tá certo? Esse foi o modelo incremental, pessoal, né? O nome dele ele é bem sugestivo, incremental, porque trabalha com incrementos, certo? E agora a gente vai passar então para o próximo, que no caso é o modelo RAD, tá? Então, pessoal, o modelo RAD, o nome não é tão sugestivo, né? Mas porque é uma sigla, tá? Quando vocês verem o nome por extenso, dá para ter uma noção melhor do que se trata, né? Então vamos lá. O modelo RAD, pessoal, essa é uma sigla para o nome em inglês, Rapid Application Development, algo como desenvolvimento de aplicações rápidas. E a gente vai entender
que é essa aplicação rápida, certo? Tem aqui nas características, vocês vão entender o porquê desse nome, tá certo? Então, vamos lá. Definições. Utiliza a abordagem de construção de componentes. Entenda componentes, né? Qualquer parte que compõe, né, o sistema, certo? É uma adaptação de alta velocidade do modelo clássico, certo? Modelo clássico, modelo cascata. Então, isso é mais um baseado no modelo cascata. É adaptação de alta velocidade. Então, essa alta velocidade fazendo, né, referência aqui ao termo aplicação rápida, ok? Se os requisitos forem bem compreendidos e o objetivo do projeto for restrito, isso é um detalhe importante, o objetivo do projeto é restrito, o processo RAD permite a uma equipe de desenvolvimento criar um sistema plenamente funcional dentro de um período de tempo muito curto, de 60 a 90 dias. Pessoal, isso aqui é muito curto mesmo, né? Quando a gente está falando de desenvolvimento de software, tá? Então, assim, é um modelo de processo bem específico, né? Características bem peculiares, realmente é uma produção bem rápida, de 60 a 90 dias, 2 a 3 meses, né? Para se ter um software totalmente funcional. Claro que não é qualquer sistema que consegue aplicar o RAD, né? Venhamos e convenhamos, né? Isso vai muito da complexidade do sistema. Sistemas simples, né, que podem ser feitos assim, são bem diferentes de sistemas maiores, sistemas bem complexos, que não se adequariam de forma alguma ao RAD, né, devido a essa característica, essa produção muito rápida. Tá? Mas a gente vai ver mais algumas características dele sim, tá bom? Desenvolvimento em equipe e de forma modular, ou seja, né, quando você vai planejar o seu desenvolvimento com base no RAD, você vai trabalhar com um sistema que é dividido em módulos, né? Esses módulos, que são componentes do sistema, vão, né, se comunicar entre si para formar um sistema macro, tá certo? E nesse caso, né, no caso do RAD, cada time fica responsável por um módulo do sistema, tá? A figura a seguir ela vai mostrar melhor essa estrutura de como é que funciona. Vocês vão ver muita semelhança, né, com a abordagem do cascata, tá certo? Então vamos lá. As fases desse processo, né, nós temos então duas fases iniciais e observem aqui, antes de começar a trabalhar nos módulos, você tem um momento de comunicação e de planejamento. Essa comunicação nada mais é do que aquele momento onde vai ser obtidos os requisitos, né? Lembrando aí da fase de especificação, beleza? Essa parte de obtenção dos requisitos, análise dos requisitos, a especificação bem detalhada deles para construir o documento de requisitos e o planejamento de como vai ser feita a modularização do sistema com base nesses requisitos. Isso tudo é feito uma vez no primeiro momento, antes, né, dos módulos das equipes começarem a trabalhar nos seus módulos, certo? E aí sim, depois de feita essa comunicação inicial, ter o documento de requisitos e ter planejado como vai ser a modularização desse software, claro, observando que esse sistema é possível ser feito utilizando o RAD, ou seja, dentro daquele período de 60 a 90 dias, aqui, ó, a linha de tempo marcando, certo, esse intervalo, né? Então começa-se as equipes foram divididas e cada equipe ficou responsável por um módulo, né? Então a gente tem cada equipe que vai passar a fase de modelagem, aquela modelagem, né, que vocês lembrem lá, faz parte da etapa de projeto, certo? Aí toda a questão de modelagem do negócio, modelagem de dados, do processo e a fase de construção. Essa construção é a codificação em si do sistema, certo? Você vai pegar toda aquela parte da modelagem, né, a questão dos diagramas, quais os dados que vão se trabalhar, o banco de dados que vai ser trabalhado, e você vai traduzir essa modelagem com a ajuda de linguagem de programação para código executável, né? Então você tem a construção, tem os testes, certo? Após a codificação, você vai ter que validar se aquilo condiz com os requisitos, né? Isso daí também se concentra aqui na fase de construção, tá bom? E após isso, né, todos esses módulos são integrados para o sistema poder ser implantado. Isso nesse intervalo de 60 a 90 dias. Pessoal, e quando a gente fala em sistema implantado, é a instalação do software, né, os treinamentos adequados, né, a entrega, a passagem do software, a passagem da propriedade intelectual do software para o cliente.
tá bom? Então vocês podem observar, tem a questão que você consegue perceber que herda do cascata, né? Essa parte de uma atividade começar após a outra, né? Toda uma questão de ser muito bem planejada na fase anterior para que a posterior seja bem atendida também. E a partir de determinado momento se divide as equipes, certo? Com N equipes trabalhando em N módulos. Então cada equipe fica responsável por um módulo e cada um desses módulos para ser construído, e aqui lembra um pouco também a parte do incremental, porque isso daqui não deixa de ser um incremento, esses módulos são incrementos do sistema, certo? Né? Cada um passa pela sua modelagem, pela sua construção, né? Após isso são todos integrados em um único sistema, né? Claro, quando eles são integrados, eles já foram testados individualmente, esses módulos, são integrados, testados como sistema e em seguida passa para a implantação. Tudo isso nesse período de tempo de 60 a 90 dias. Claro que tem algumas características aí que devem ser salientadas, certo? E isso vai ser falado, né, no próximo slide, tá bom? Então, essa é a estrutura do RAD, né? Você observa, né, características que foram obtidas a partir do cascata, né? A parte que lembra também o incremental, porém se diferencia na sua rapidez. De 60 a 90 dias realmente é um tempo muito rápido, tá certo? Então, vamos lá. A gente viu, né, que esse desenvolvimento de 60 a 90 dias é muito rápido, é uma vantagem bem grande, né? Claro que nem todo sistema vai se adaptar a essa abordagem, porque como eu falei, tem sistemas bem complexos, né, que não conseguiriam ser desenvolvidos numa velocidade tão grande dessas devido, né, às suas especificidades. Vamos falar agora de algumas desvantagens, né? Nem toda a gente vai sempre ver que nem toda abordagem tem apenas vantagens, né? E isso deve ser muito bem pesado no momento de ser escolhida a melhor abordagem para o seu desenvolvimento. Vamos lá, desvantagens desse modelo. Para projetos grandes, exige recursos humanos suficientes para criar um número adequado de equipes. Então, assim, se ele é trabalhado de forma modular e cada equipe fica responsável por um módulo, pense aí num sistema muito grande, com muitos módulos, e ia precisar de uma equipe também muito grande para cada equipe estar dedicada a cada um desses módulos. Ou seja, sistemas muito grandes ia ter uma demanda muito grande por recursos humanos. Isso daí poderia aumentar o custo do seu desenvolvimento. Isso daí pode ser uma desvantagem para sistemas muito grandes. E se diminuísse a quantidade de equipe, de repente não atingir o tempo do RAD de 60 a 90 dias. Conseguem fazer essa relação aí, não é? Beleza. Segundo, se os desenvolvedores e os clientes não estiverem muito bem comprometidos, e essa palavra aqui é muito importante, comprometidos, né? Para fazer o RAD funcionar num período de 60 a 90 dias, a palavra da vez é comprometimento. Então, se alguém dentro do processo não estiver comprometido, muitas são as chances dessa abordagem não funcionar, certo? Se o sistema não puder ser adequadamente modularizado, também pode levar o processo à falha, porque como é que vai dividir a equipe para trabalhar com módulos se não conseguiu modularizar aquele sistema, né? Quebrar em componentes menores. O RAD pode não ser adequado quando os riscos técnicos são altos. E aqui um exemplo para você entender o que pode ser um risco técnico, por exemplo, dentro do desenvolvimento você pensar em usar uma nova tecnologia. Como assim? Pronto, a empresa trabalhava com uma determinada framework ou determinada linguagem de programação e para esse desenvolvimento RAD pensou-se em utilizar uma nova linguagem de programação. Mas nem todos os envolvidos no RAD estavam familiarizados com a nova linguagem, ia ter uma curva de aprendizagem daquela linguagem ou abordagem técnica nova que estivesse sendo modificada. E isso daí poderia impactar naquele tempo, né, de 60 a 90 dias. Ia ter uma curva de aprendizagem a mais e poderia levar a falhar a abordagem RAD pela questão do tempo, uma vez que tem que ser muito rápido. Então, não é bom você, numa abordagem como o RAD, tomar riscos para você. Seja utilizar uma nova linguagem de programação, seja utilizar uma nova framework, e etc. Então, ele pode não ser muito adequado se você estiver querendo tomar algum risco no seu desenvolvimento. Então, tem algumas características, que devem ser levadas em consideração. Como eu falei anteriormente, sistemas muito complexos provavelmente não vão se adaptar bem ao RAD, mas existem sistemas que dentro dessas condições podem muito bem ser desenvolvidos dentro desse período utilizando o RAD. Tá certo? Pessoal, esse foi o RAD.
né, o Rapid Application Development, vocês devem estar observando que, assim como Cascata, eu não estou falando individualmente de cada etapa, de cada fase. Por quê? Porque a gente viu lá nas 4 fases do processo genérico de desenvolvimento de software. Então, todos esses modelos, eles se baseiam naquelas 4, né? Comecei falando do Cascata e definindo cada uma das fases do Cascata, que praticamente eram tal quais essas 4 fases genéricas do processo de desenvolvimento. Então, como a gente tem visto, todos eles, né, além de serem baseados no processo genérico de desenvolvimento de software, aquelas 4 etapas, especificação, projeto, validação e evolução, eles também se baseiam no Cascata. E o Cascata, todas aquelas etapas, a gente falou sobre elas, né? Então, meio que se tornaria muito repetitivo. E eu até estou dando as características, né? De um ou outro eu fico explicando isso daí. Beleza? Mas eu não estou me atendo muito a especificamente falar sobre cada fase, porque características bem semelhantes. E aí, quando for uma coisa mais diferenciada, vai ter um momento aqui que vai ser falado, tá bom? Ok? Mas lembrando sempre, se tiver alguma coisa, algum termo, algum conceito que você não entendeu, né? Anota aí sua dúvida, né? A gente vai ter um momento para discutir isso daí e leva para o nosso momento de discussão. É importante que você não fique com dúvida, é importante que você não se perca no conteúdo, tá certo? Fica ligado aí, anota sua questãozinha ou as suas questõezinhas e leva para a nossa discussão que vai dar tudo certo, ok? Né? Então, falamos do RAD, vamos agora para o nosso 4º modelo prescritivo, que é o modelo chamado de prototipação. E por que ele tem esse nome? Né? Porque se baseia em protótipos, ele é orientado a protótipos, certo? Então, vamos lá. Algumas características da prototipação. Então, pessoal, não tem como falar de prototipação, da abordagem de prototipação, sem citar o protótipo, uma vez que esse modelo de processo ele é baseado em protótipos, né? Então, o que é um protótipo? É uma representação limitada de um sistema, né? Ele pode ser um esboço em um papel, né, de uma tela, ou até mesmo uma versão funcional do software. Então, pessoal, você pode entender um protótipo, tipo, você tem um rabisco num papel de uma interface gráfica, por exemplo. É uma tela inicial que tem tantos botões, tem um formulário para preencher. Aquilo é uma forma de protótipo, né? Vocês vão ver posteriormente, quando estiverem falando mais sobre protótipos, que tem vários níveis de fidelidade de prototipação, né? Tem uns nível de mais altos, níveis mais baixos. E vocês vão ver que tipo uma forma é apenas uma interface gráfica desenhada, outra forma é uma versão executável do sistema, né? Uma versão executável que, como a gente está falando de protótipo, não é a versão final do sistema. Isso é uma característica importante, certo? Existem protótipos com apenas algumas funcionalidades, porque são essas funcionalidades selecionadas que vão ser testadas naquele determinado momento. Então, protótipo é uma representação limitada do sistema. Simples assim, certo? Por exemplo, essa imagem aqui, isso daqui inclusive é produzido por uma ferramenta que trabalha com prototipação de baixa fidelidade, é como se fosse uma tela prototipada mostrando, né, que essa determinada tela do sistema trabalha dessa forma, tem esses botões, esses determinados botões, esse campo aqui para mostrar uma imagem prévia do documento e etc. Aqui é uma versão limitada do sistema, porque dá para ter uma ideia do que o sistema dá para ter uma ideia do que o sistema vai ter quando ele realmente existir. E a partir disso daqui, você mostrando para o próprio cliente, ele vai ver, é isso mesmo, é desse jeito que eu imaginava o sistema, é isso mesmo que a gente está precisando para atender nossa necessidade, mas poderia melhorar nisso, melhorar naquilo, e aí você já consegue ir percebendo as melhorias que podem ser feitas, se está no caminho certo, né? Então algum detalhe que não estava muito claro anteriormente pode ficar mais claro a partir de agora, uma vez que o cliente está vendo, né, como vai ficar o sistema, tá certo? Isso daqui é uma forma de protótipo, sim, então isso é utilizado nessa abordagem de prototipação, tá bom? Continuando, né? A prototipação ela permite o refinamento iterativo dos requisitos, ou seja, não vai acontecer apenas uma vez, como no Cascata, vai acontecer várias vezes, vai iterar várias vezes até você ter, né, o protótipo que se assemelha à versão final daquele sistema. E aí sim, a partir daquele protótipo da versão final, produzir o sistema final, passando por todos os critérios de qualidade, todas as validações necessárias e etc.
tá bom? A cada iteração é produzido um protótipo do software final, né? E durante essa iteração, quando é produzido esse protótipo do software final, os requisitos são validados, né? E vai cada vez se refinando até se obter, sim, o software final, tá certo? Esse protótipo, ele pode ser protótipo em papel, primeiras versões que permitem ao usuário ter uma visão abstrata do sistema, né? Como, por exemplo, esse exemplo aqui, né? Como se fosse um sistema desenhado no papel, para ter as primeiras impressões. Um protótipo incompleto, onde são implementados alguns subconjuntos de funções exigidas, como eu falei anteriormente, né? O sistema tem 10 funcionalidades, mas naquele momento vão ser testadas apenas 5 dessas funcionalidades. Então, você fecha um protótipo apenas com essas 5 funcionalidades e leva para ser validada, né? Seja com o cliente ou com quem for participar dessa validação, comparando os requisitos com o que está sendo feito no protótipo. E o protótipo final, um software que executa parte ou toda a função desejada, mas que, isso daqui é importante, tem outras características que serão melhoradas e não pode ser disponibilizado. O protótipo, pessoal, é protótipo, certo? Eu falo isso porque a gente até vai ver que tem uma característica, quando chega na versão final do protótipo, que está mais semelhante à versão final realmente do sistema, o cliente vê aquilo, fica tão maravilhado, não preciso mais fazer nada, tá ótimo assim, eu vou ficar com esse. E não é interessante porque é um protótipo, tem algumas questões de qualidade que devem ser feitas ainda, tem questões de validações a serem feitas ainda, né? Então, o cliente tem que estar ciente, é importante que você, como profissional que está à frente do processo de desenvolvimento, deixe o cliente ciente desde o começo. Olha, a gente vai estar trabalhando com um protótipo, a gente vai validar esse protótipo com você, mas a partir do momento que você vê no protótipo, é isso, tá ok, é isso que o sistema deve fazer, você vai ter que esperar mais uma iteração onde a gente vai realmente fechar o software final, fazendo todos os testes necessários para que o problema, o sistema não encontre problemas quando realmente passar para utilização. Isso é importante, certo? E, né, como eu falei, o cliente fica tão maravilhado com a versão final do protótipo que acha que aquilo ali já é o sistema valendo e não é. Então, desde o começo do processo é bom deixar o cliente ciente dessa situação, tá bom? Então, assim, basicamente aqui é como funciona o ciclo da prototipação, né? No primeiro momento, a gente tem a obtenção dos requisitos, fazendo referência àquela especificação, onde tem o levantamento dos requisitos, a especificação dos requisitos. No segundo momento, né, na obtenção dos requisitos, ainda não foi elaborado o protótipo, certo? Você está coletando os requisitos, especificando eles, fazendo o documento de requisitos. No segundo momento, você faz uma elaboração rápida de um projeto, então faz uma modelagem rápida para poder já passar para o protótipo, né? Lembrando que, tipo, a cada iteração vai sendo refinado aquele protótipo até chegar na versão final, né? Então vão ter várias iterações baseadas nesse protótipo. É por isso que a gente chama de elaboração do projeto rápido. Nesse momento é rápido para elaborar rapidamente um protótipo também. E, posteriormente, vai sendo novamente elaborado um novo projeto, mais refinado ainda, construindo um protótipo mais refinado ainda até chegar na versão final, tá certo? Elaboração rápida do projeto, né, uma modelagem rápida, construção do protótipo, né, tradução em linguagem de código, validação daquele protótipo, então, já passando aqui pela especificação, pelo projeto, pela implementação, no caso, também parte do projeto, se a gente fazer o paralelo com as 4 atividades genéricas. A validação, né, vai ser avaliado o protótipo. Nesse momento aqui, vai ser feita aquela comparação dos requisitos com que o sistema tem que ter, e aqui vai ser observado, tipo, tem que ser melhorado alguma coisa, tem funcionalidades que estão faltando, então passa para a refinação, né, para o refinamento daquele protótipo. E aí, novamente, volta para o ciclo, né? Esse refinamento passa por obtenção de novos requisitos, uma nova elaboração de projeto, novo protótipo construído, e fica nesse ciclo até estar bem refinado, totalmente refinado, chegando então na versão final daquele protótipo. E a partir do momento que tem a versão final, foi validada, né, foi feito todos os últimos refinamentos, né, e percebe-se que não tem mais requisitos a serem implementados, tudo já foi implementado, está pronto para partir para a versão final, então começa a construção do produto, com base naquele protótipo. Ok?
E aí sim é o momento de entregar e implantar o sistema. O objetivo, então, é entender os requisitos do usuário e assim obter uma melhor definição dos requisitos do sistema, né? Então, no começo, você pode não ter um nível de detalhamento muito grande desses requisitos, mas à medida que você vai iterando, né, nesse processo, você vai entendendo melhor os requisitos, vai entendendo melhor como é que funciona aquilo que está no protótipo e refinando isso. Possibilita que o desenvolvedor crie um protótipo do software que deve ser construído. O modelo é uma maneira de obter e apresentar informações ao usuário, né? Uma grande característica dos protótipos é essa, você conseguir apresentar uma versão do sistema para o usuário, para o cliente, que vai estar validando, de certa forma, aquela aplicação que está sendo desenvolvida. Inclusive, dizendo, ok, é isso mesmo, que a gente pretende com esse sistema, ou não, isso daqui deveria ser diferente, isso poderia melhorar, e etc. O protótipo vai sendo melhorado até atingir o objetivo final, né, que é o sistema final codificado. Problemas, como eu falei, né, tem grande vantagem, porque você é uma forma de estar mais próximo ali do usuário, do cliente, mostrando versões do sistema, né, e aqui é agora o outro lado da moeda, né, alguns problemas dessa abordagem. Certo? O cliente muitas vezes não aceita mais uma iteração para fechar a versão final do sistema, como eu tinha adiantado anteriormente, né? Ele fica tão maravilhado que para ele, aquela versão do protótipo já está pronta, ele já pode levar para casa para utilizar. E não, a gente sabe que não é assim, porque tem toda a questão de qualidade que deve ser fechada. Uma vez que num protótipo a gente não tem todas as características, né, bem implementadas. Tem coisas que devem ser refinadas para a versão final, tem uma série de detalhes que devem ser finalizados para poder chegar na versão final do software, né? A gente, quando prepara um protótipo, né, por mais que ele seja o mais semelhante possível da versão final do sistema, não é a mesma coisa. O cliente fica maravilhado? Fica, mas, como eu disse, né, deixe o cliente ciente, é até a solução para esse problema, deixe o cliente ciente desde o começo que quando fechar a versão final do protótipo, vai ter mais uma iteração para fazer todas as validações necessárias, né, todos os critérios de qualidade, né, que vão ter que ser verificados dentro do sistema, e aí sim ele vai ter um sistema, né, plenamente funcional e atendendo a todas as necessidades e os requisitos dele. Então, acreditar que não existe necessidade de desenvolver uma versão final, o desenvolvedor frequentemente faz uma implementação incompleta, que está aqui, né, é um protótipo, né, não é a versão final, então está incompleto. Solução para esse problema, definir desde o começo regras, né, onde o cliente deve concordar que o protótipo seja construído para servir como um mecanismo a fim de definir os requisitos, mas que o protótipo em si vai ser descartado e o que vai ser entregue, construído com todos os critérios de qualidade, vai ser a versão executável do sistema, né? É um problema, mas que tem uma solução. Deixa todo mundo se comunicando muito bem, deixando claro desde o começo, não vai ter problema com uma abordagem como essa. Bom, protótipo é uma ótima solução para validação juntamente com o cliente, isso daí é certo, tá? Mas tem esses detalhezinhos aí que não devem passar despercebidos, tá bom? Quando utilizar essa abordagem? Quando o cliente definir um conjunto de objetivos gerais, né? Sem tanto detalhamento, tá bem genérica as características passadas pelo cliente naquela reunião de levantamento de requisitos, mas não é à toa que tem várias iterações e isso vai sendo refinado, né? Então ele deu objetivos gerais do software, mas não identificou os requisitos para funções e recursos com detalhes. Esses detalhes eles vão sendo refinados à medida que as iterações vão acontecendo, que os protótipos vão sendo refinados, tá? Então a questão de qual o melhor momento para se utilizar, quando é que ele pode ser utilizado, esse daqui é um momento apropriado, ok? Isso, né, o modelo baseado em prototipação, né, orientado à prototipação. Então, a gente já passou pelo cascata, pelo incremental, pelo RAD e pela prototipação, né? Lembrando que, né, apesar de existir uma abordagem com esse nome, prototipação, orientada a protótipos, né, muitas abordagens de desenvolvimento se utilizam de prototipação, né? Não é difícil você ver abordagens que utilizam o protótipo em determinado momento para fazer a validação com o cliente, tá certo? Dito isso, né, vamos então para o nosso último modelo prescritivo a ser visto nessa videoaula, que é o orientado ao reuso, também chamado de modelo
orientada a componentes. Então, bora lá. Então, bora lá, pessoal. Modelo orientado ao reuso. Como adiantado anteriormente, né, eu sempre entregando com antecipação as coisas, como desenvolvimento orientado a componentes. Os estágios deste modelo, e aqui a gente percebe uma certa diferença maior em relação à nomenclatura, mas a gente vai ver que faz sentido para a abordagem e que adapta aquelas 4 fases genéricas faladas do processo de desenvolvimento de software, mas os 4 estágios deste modelo são análise de componentes, alteração de requisitos, projeto e sistema com reuso, desenvolvimento e integração. Tá? Vamos ver a representação gráfica. Né? Aqui, quando a gente fala dos 4 estágios, pessoal, esses 4 estágios, a gente está se concentrando nessa parte específica aqui, né? Nesses 4 estágios. Né? A gente vê aqui que no total tem 6. Né? Mas assim, o diferencial da abordagem orientada a reuso está nesses 4 estágios. Né? Porque, tipo, especificação de requisitos é conhecida já das outras abordagens, né? Porque toda abordagem precisa ter a especificação dos requisitos, e a validação do sistema também é comum a todas as abordagens. Né? Depois do sistema implementado, ele precisa ser validado. Então, assim, o grande diferencial dessa abordagem se concentra na análise de componentes, alteração dos requisitos, desenvolvimento e integração e projeto do sistema com reuso. Mas a gente fala especificamente sobre cada uma delas daqui a pouco, tá bom? Então, vamos lá. Orientada ao reuso, ou orientada a componentes, né? Eu já tinha falado anteriormente sobre componentes. Componentes né, tudo aquilo que compõe o sistema, né? Que junto compõe o sistema, por isso que o nome é componente. Baseia-se na existência de um número significativo de componentes reusáveis. O processo se concentra na integração dos componentes reusáveis, né? Por isso que é orientado ao reuso. Os componentes podem ser projetados como módulo de software convencional ou pacote de classes. E aí, pessoal, uma explicação rápida de como é que funciona essa abordagem orientada a reuso. Nada mais é do que, tipo, você pegar componentes que já existem, né? Você não vai desenvolver no seu projeto, né? Pelo menos não no primeiro momento. Né? Você vai se basear em componentes que estão disponíveis e que você pode utilizar. Então, existem componentes disponíveis no mercado que você pode adquirir comprando uma licença, ou até mesmo licenças gratuitas, mas que têm determinados critérios para serem utilizados. Né? Então, existem determinadas bibliotecas de classes que podem ser utilizadas, né? Determinados módulos. Né? Então, aquilo que a gente chama de software de prateleira, software de prateleira, eu até recomendo uma pesquisada rápida no Google para vocês entenderem melhor como é que funciona. Então, tudo isso são pequenas partes que podem ser montadas, podem ser juntas para gerar um sistema maior. Então, tem uma abordagem, né, que se baseia nisso, né, em adquirir esses componentes que já existem, já tem a sua implementação, e ao invés de você trabalhar no desenvolvimento completo de um sistema totalmente novo, você utiliza componentes que já existem, junta eles e tem um sistema pronto, né? Um tempo até mais rápido, porque já está tudo praticamente desenvolvido. Então, a abordagem orientada a reuso se baseia nisso. Pega componentes que já existem, lembrando, né, esses componentes que já existem com base naqueles requisitos necessários daquele sistema, não é pegar qualquer componente. A gente vai ver que tem esse detalhe aí. Mas você tem que ver se está de acordo com a especificação dos seus requisitos. Porque se não tiver de acordo com os seus requisitos, não tem nenhum componente no mundo, não tem nenhum componente desenvolvido que se adeque aos seus requisitos. Né? Mesmo você fazendo concessões naqueles requisitos, não tem nenhum componente que se adeque, então vai ser necessário ter o desenvolvimento de um novo componente. Tá? Então existem sim algumas exceções, tá bom? Mas assim, basicamente se baseia nisso, utilizar componentes que podem ser reutilizados. E não apenas em um sistema, mas em vários sistemas. Né? Inclusive, existe todo um ramo de componentes que são desenvolvidos para esse objetivo, para serem reutilizáveis. Tá bom? Vamos falar então, né, sobre esses quatro estágios da orientação ao reuso. Beleza? Vamos lá.
Né? Então, após a especificação dos requisitos, a gente parte para a análise de componentes. E aí fica aqui entre análise de componente e alteração dos requisitos, e vamos ver o que é que significa cada uma dessas duas. Né? Análise de componentes, né? Onde você vai analisar os componentes existentes para ver se atende aos seus requisitos, basicamente. Então, considerando a especificação dos requisitos, né? Então, tem aquele momento de levantamento dos requisitos, especificação desses requisitos. Né? Então, a orientação ao reuso não descarta esse momento da especificação dos requisitos, até porque não existe sistema a ser desenvolvido se não for baseado numa especificação de requisitos. É feita uma busca de componentes para implementar essa especificação. Então, vai ser procurado componentes que atendam àquela especificação dos requisitos. Né? Alteração dos requisitos. E aqui é um detalhe importante, esse nome aqui é um pouco forte, né? Alteração dos requisitos, vamos lá. Adequação dos requisitos aos componentes encontrados. Se não puderem ser alterados, repete-se a análise. Repete-se a análise. Por isso que tem essa seta indo e vindo aqui, de um estágio para outro, tá certo? Então, o que é que acontece aqui? Então, pronto, você encontrou componentes, analisou esses componentes, eles meio que atendem os requisitos, mas não atendem completamente, né, os requisitos tal qual está na especificação. Então, o que vai ser analisado nesse momento é se dá para adequar os requisitos ao componente que já existe. Né? Claro que tem que se tomar cuidado se você não vai estar perdendo características chaves do sistema que você quer. Né? Não se deve abrir mão de características chaves do sistema que você quer para tentar adequar um componente que já existe, porque, tipo, numa situação dessa, como eu falei anteriormente, pode ser feito o desenvolvimento do componente, de um novo componente. Né? Então, tem um momento que pode ser codificado um novo componente. Né? Essa alteração dos requisitos é se realmente der para fazer alguma concessão que não vá descaracterizar o sistema. Certo? Aí, nessa parte de voltar para a análise, é realmente para fazer essa análise aí, se vai ser possível adequar aos componentes que existem, se não for, ver algum outro componente, e se realmente, no final das contas, não for possível, aí é um caso onde não vai dar para utilizar componente que já existe e vai ser desenvolvido o próprio componente, e esse componente vai ter que se comunicar com os demais. Tá bom? Então, passando agora para os próximos dois estágios, projeto de sistema com reuso e desenvolvimento e integração. Projeto de sistema com reuso, projeto, né? O projeto já lembra aquela questão da modelagem, né? Da forma aos requisitos, da forma ao sistema, por meio de diagramas, né? E padrões, etc. É desenvolvida uma infraestrutura ou reutilizada uma pré-existente. Né? Então, se houver uma pré-existente, pode aplicar também reuso nisso daqui, reutilizar uma pré-existente, ou desenvolvida com base nos componentes encontrados a infraestrutura, se não tiver uma que já existia anteriormente. Organiza os componentes que serão utilizados e projetam os que faltam. Então, já foram selecionados todos os componentes que vão ser utilizados no sistema, você vai fazer a modelagem com base nesses componentes, vai você vai modelar a infraestrutura do sistema com base nesses componentes, certo? E aqueles componentes que vão ter que ser desenvolvidos, você vai projetar eles, né, para o desenvolvimento. E aí, o próximo momento é o desenvolvimento e a integração dos componentes. Desenvolvimento de componentes que não existiam, porque os que existiam não se adaptavam aos requisitos e não era possível fazer alteração dos requisitos, então tem que ser desenvolvidos. E após isso, esses desenvolvidos vão ter que ser integrados juntamente com os outros. Né? Então, tem toda a questão da comunicação entre esses componentes, né? Para que eles conversem bem e que o sistema possa funcionar de forma adequada, né? Com os componentes que já existiam e os novos componentes que estão sendo desenvolvidos, que foram desenvolvidos na abordagem. Então, desenvolvimento e integração. Os componentes faltantes serão desenvolvidos e todos serão integrados a fim de criar um sistema. Né? Então, todos os componentes, os existentes e os que ainda não existiam, depois de desenvolvidos os faltantes, são integrados para o sistema em si, integrados em um único sistema, e após isso passa para a validação, né? Tá apagado aqui, mas ao final é preciso passar pela validação. Por quê?
né? Os componentes devem estar muito bem integrados e verificados se o sistema funciona com base naquilo. Ok? É uma abordagem que tem muitas vantagens, né? Se você vai utilizar componentes que já existem e não vai precisar desenvolver, vai agilizar muito do seu desenvolvimento em si, do processo de desenvolvimento em si. Mas tem algumas questõezinhas que devem ser levantadas e que são importantes de serem observadas, certo? E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Né? Vamos falar primeiro das vantagens. Já dá para perceber uma certa vantagem em utilizar coisas que já existem, né? Claro que com as suas determinadas regras, beleza? Então, vantagens dessa abordagem. Não é uma regra, mas é possível que o reuso reduza até 70% do prazo do ciclo de desenvolvimento, né? Então, se estava previsto, né, desenvolvendo todos os componentes um determinado tempo, se você parte para o desenvolvimento orientado a componentes ou orientado ao reuso, esse tempo pode diminuir bastante. Né? Isso daqui são informações, são dados levantados de pesquisas, mas como foi falado anteriormente, não é regra, tá bom? E também podem reduzir até 84% do custo do projeto. Né? E quando a gente fala em custo, pessoal, você tem que pensar em todo o investimento que ia ser feito, né, naquele tempo que tinha se imaginado no começo, né, pessoas trabalhando tantas horas durante tantos meses, né, e já que foi reduzido esse tempo aí, os custos também reduzem. Né? Além do que o preço de um componente pode também não ser tão caro quanto o período de desenvolvimento que levaria para desenvolver um componente totalmente novo. Reduz a quantidade de software a ser desenvolvido, uma vez que você está utilizando softwares já existentes, consequentemente diminuindo custos e riscos, né? Fazendo um link direto com essa parte aqui, acelera a entrega do software. Ok? Claro que você não pode deixar de validar o seu sistema só para acelerar essa entrega. Né? Ele acelera pelo fluxo normal do próprio processo. Uma vez que ele diminui o prazo, né, o tempo de desenvolvimento, ele vai ser entregue bem mais rápido devido à reutilização desses componentes já existentes. Né? Desvantagens, como eu falei, né, sempre tem os dois lados da moeda, isso daí deve ser muito bem pensado e pesado no momento de selecionar a melhor abordagem para o sistema que vai ser desenvolvido. Né? Desvantagens, os requisitos podem se perder durante a adaptação, e foi aqui que eu disse que você tem que tomar muito cuidado, né, nas concessões que você vai fazer em relação aos requisitos. Né? Tomar cuidado para não perder características chaves do sistema, apenas na necessidade de se adaptar um requisito a um componente que já existe. Se não se adapta, né, se realmente não tem como se adaptar, faz disso. Não usa um componente que já existe, porque não vai atender completamente seus requisitos, desenvolve aquele componente. Ainda vai ser vantajoso porque outros componentes podem se juntar ao que você vai desenvolver, tá certo? Pode ser mais difícil evoluir os sistemas. Como assim? Esses componentes, pessoal, não foram desenvolvidos por você. Eles foram desenvolvidos por outras empresas, por terceiros. Então, você não tem a posse do código-fonte. Então, no momento de melhorar um sistema e que envolva esses componentes de terceiros, vai ter aí um problema, porque você não tem, né, o código-fonte desses componentes. Isso daí pode causar conflito na hora que você for trabalhar uma evolução daquele sistema. Então, até isso deve ser bem pensado quando você for optar ou não pela utilização de componentes já existentes. Gerência do controle de versões desses componentes pode ser complexa. Mais uma vez, você não tem a posse, né, do código desses componentes. Né? Então, por exemplo, você tem a versão 2.1 do componente, mas no mercado já foi disponibilizada a versão 3.5 e você ainda está com a versão antiga. Né? Claro que dependendo desse componente, se foi você que adquiriu e você tem o suporte da empresa que desenvolveu para você, pode ser que aí você consiga negociar esse lance das versões, se não tiver nenhum conflito na versão mais atual com o sistema que já está utilizando, né? Mas assim, é um pouco complexo esse controle de versões devido a você não ser o real desenvolvedor daquele componente. E também componentes, né, gratuitos, mas que têm regras na sua utilização devido à sua licença, isso daí também deve ser muito bem observado. Bom, então tem as suas vantagens, mas também tem as desvantagens. Né? Então tem que ser muito bem pesado
essa abordagem. Não apenas essa, mas todas. Todos devem ser muito bem pensadas em relação tipo, a qual tipo de sistema que eu vou desenvolver. É um sistema muito complexo, é um sistema muito simples, né? Eu tenho dúvidas em relação aos requisitos, vai ter que trabalhar várias iterações para poder entender melhor. Então, assim, né, o profissional da engenharia de software ele tem que ter esse entendimento, né? Tem que saber sempre que tem que estar avaliando a situação do sistema que vai ser desenvolvido e qual melhor abordagem utilizar. Isso, pessoal, com isso a gente fecha então, né, os modelos prescritivos que a gente tinha se comprometido em ver nessa videoaula, né? Então falamos sobre 5 deles: modelo cascata, incremental, RAD, prototipação e orientado ao reuso. Vocês conseguiram perceber que todos eles realmente se baseiam nas 4 atividades genéricas do processo de desenvolvimento de software, que são especificação, projeto, validação e evolução. Nenhum deles foge essa regra, tá bom? E antes de passar para os finalmente da videoaula, fazer algumas menções honrosas, né, sobre alguns outros modelos prescritivos, né? Então, tipo, o modelo espiral, né, eu não vou falar sobre ele aqui, mas apenas dando uma rápida pincelada. O modelo espiral, pessoal, ele tem muitas características dos modelos que a gente já viu aqui, né, principalmente do cascata, mas ele adiciona uma nova fase, né, na iteração, né? Essa nova fase é uma análise de riscos, né? Os riscos se pensando o que é que pode acontecer durante o processo e que pode acabar atrapalhando, tendo consequências sérias para o seu desenvolvimento. Então, assim, é um modelo importante por ter essa característica, né? Análise de riscos. Isso daí é bem interessante dentro do processo de desenvolvimento. Até então, nenhuma das abordagens faladas tinha especificamente uma fase dedicada a isso. Um ou outro até trata a questão dos riscos, né? Mas não como o modelo espiral, onde tem toda uma fase dedicada a isso, né? Eu até sugiro para vocês, se vocês derem uma pesquisada bem rápida aí na internet, vocês encontram, né, explicações bem concisas sobre o modelo espiral, né, a estrutura gráfica dele, como é que ele funciona. Então fica a dica aí. E um outro modelo que é bem interessante é o modelo, né, orientado a métodos formais. Os métodos formais, pessoal, eles são baseados em cálculos matemáticos, né? Então eles são muito utilizados para sistemas críticos, né, que realmente sistemas críticos que a gente pensa assim, sistemas que trabalham com controle de tráfego aéreo, né, que estão ligados diretamente a vidas humanas, então que deve ter um cálculo bem minucioso. Então ele trabalha com cálculos matemáticos. Ou seja, pensa assim, você pega uma especificação de requisitos, né, textos e mais textos, uma especificação bem detalhada, isso daí vai ser traduzido, né, para um sistema por meio de cálculos matemáticos. Né? Isso daí é bem interessante. Também sugiro quem tiver interesse, né, quem tiver mais afinidade com isso daí, dá uma pesquisada, você encontra bastante informação sobre métodos formais, e assim como eles, existem outras abordagens, né? Existem abordagens que combinam abordagens, claro que não vai dar para falar sobre todos aqui. O objetivo realmente era esclarecer o que é um modelo prescritivo e apresentar alguns exemplos desses modelos, né? Acredito que nós completamos essa missão aí, ok? Fiz essa menção honrosa, vamos passar para os finalmente, tá bom? Então vamos lá. Uma pergunta que eu gosto sempre de fazer depois de apresentar essa aula mas e aí? Qual o melhor modelo de processo? Qual o modelo que eu tenho que usar? Qual aquele que realmente é certeiro e tipo, tem um sistema para ser desenvolvido, é só utilizar esse que vai dar tudo certo? Qual? Pois é, pessoal, não tem uma resposta chave, uma resposta certeira para isso. Porque, como eu já vim falando durante toda a videoaula, vai depender muito do sistema que vai ser desenvolvido. Depende muito das características desse sistema, né? Depende da complexidade do sistema, depende da quantidade de informações que tem sobre ele, né? Então, em algum momento, você pode trabalhar melhor com um modelo do tipo incremental, né? O sistema consegue ser dividido em módulos e ser executado muito rápido o seu desenvolvimento, e aí dá para utilizar como RAD, ou até mesmo, né, é mais difícil, é mais raro, mas se você tem um cliente que sabe muito bem o que quer, já tem todos os requisitos prontos desde o começo, garante que não vai ter modificações no decorrer do processo e aceita receber o sistema só nas etapas finais, você tem o cascata que atende essa necessidade. Então é isso. O profissional de engenharia de software conhece as abordagens, né?
Tendo as informações do sistema a ser desenvolvido, vai então fazer essa análise. Qual a melhor abordagem a seguir? Tá bom? A gente termina aqui, está terminando essa aula de modelos prescritivos, né? Mas a gente ainda vai falar posteriormente sobre um modelo que também é prescritivo, mas já se aproximando mais do ágil. Não chega a ser ágil, né? Porque ele tem toda a questão do detalhamento, ele ainda se encaixa como prescritivo. Isso daí é assunto para a próxima aula, né? Mas já adiantando aqui para vocês. Então, assim, se alguém lhe perguntar, fulano, qual o melhor modelo de processo para me utilizar no desenvolvimento dos meus projetos? Você vai ficar naquela, depende. Depende por quê? Depende do sistema que vai ser desenvolvido, depende das características desse sistema, depende da necessidade do cliente, em quanto tempo ele tem que ter esse sistema também. Né? Então, assim, tem vários fatores que devem ser levados em consideração, tá bom? Então, depende muito. Então, assim, sintetizando, né, para fechar a nossa aula, os modelos de processos, eles são abstrações das abordagens de desenvolvimento que são utilizadas para desenvolver software, né? Então, esses modelos de processos nada mais fazem do que modelar o processo de desenvolvimento de software. E como a gente viu nessa aula, os primeiros a surgirem para colocar ordem no caos que era o desenvolvimento de software foram os modelos prescritivos, né? Posteriormente, a gente vai falar dos outros modelos que são mais recentes, né, os modelos ágeis, né, que tem grandes diferenças em relação aos modelos prescritivos, né, mas é assunto para outra aula também. Então, assim, né, só complementando aquela pergunta, qual o melhor modelo a se utilizar, um modelo de processo de software deve ser escolhido com base, e aí você pode olhar para esse daqui, natureza do projeto e da aplicação, né, do sistema que vai ser desenvolvido, nos métodos e ferramentas que vão ser utilizados, no produto que precisa ser entregue. Pronto, você observando essas características, você vai, né, conseguir selecionar de forma adequada um processo adequado para o desenvolvimento do seu sistema. Ok? Dito isso, pessoal, fica aqui se vocês tiverem alguma dúvida, né, eu sempre recomendo que vocês, no decorrer da videoaula, se tiver alguma coisa que você não entendeu, anota aí, né? E no momento da nossa discussão, traz para a nossa discussão. Isso é importante, né? E se você tem uma dúvida, vou deixar para anotar depois eu lembro a minha dúvida. Não, anote logo, né? Vá por mim. Assim que você tem a dúvida, anote aí para você não esquecer. Né? Até porque, tipo, você lembra de uma dúvida, depois tem outra, leva para o nosso momento de discussão que a gente esclarece isso daí bem direitinho para você, tá bom? Então, pessoal, essa foi a videoaula de hoje, né? Obrigado pela atenção, a gente se encontra no momento de discussão e até a próxima, pessoal. Valeu!